Olá, estou passando hoje para falar de um tema que eu gosto muito e que me dá muito prazer em trabalhar, que é a parte do autismo, das pessoas com necessidades especiais e que possuem um certo tipo de deficiência, seja ela física ou psíquica, né, psicológica. Então, é um tema muito bom de trabalhar quando a gente consegue garantir o direito das pessoas, porque traz satisfação pessoal de ver aquela família conseguindo dar dignidade a essas crianças que muitas vezes não têm um tratamento garantido, seja no âmbito do SUS ou no âmbito privado pelas operadoras de saúde. A grande questão que eu quero trazer hoje é que eu vejo na parte das operadoras de saúde, dos planos privados de saúde, nós vemos uma certa ainda obliquidade por parte das operadoras que não fornecem o serviço ou que, acaso já estejam fornecendo, muitas vezes credenciam ou não seriam credenciamento estrito sensu, mas fazem parcerias com algumas clínicas específicas para prestar serviço de atenção multiprofissional da saúde para essas pessoas que têm autismo, e a gente fica no limbo entre a qualificação do profissional que está prestando esse serviço nessas clínicas e às vezes as clínicas sequer elas entregam ou mostram aos pais, aos responsáveis legais dessas crianças ou dessas pessoas relativamente incapazes a qualificação do profissional que irá atender. Isso tem gerado um desconforto muito grande nas famílias e em alguns profissionais da área também que atuam de forma muito séria, e eu recebi muitas ligações em razão disso e várias conversas com familiares e com alguns profissionais que aplicam métodos como a questão do ABA, a integração sensorial, seja ela voltada para a fonoaudiologia, para TO, para terapia ocupacional, para parte de psicologia também. Então, nós temos que entender que essa gama de pessoas que têm autismo são pessoas extremamente vulneráveis, né? Elas não são pessoas que estão habituadas ao convívio comum com qualquer um. Então, existe uma restrição de convívio, existe restrição sensorial, alimentar, tátil, existe uma restrição, às vezes, de espaço. Se o espaço físico é muito pequeno, acaba que as crianças elas não conseguem ter essa interação e o tratamento acaba sendo pior do que o imaginado, e às vezes até mesmo uma regressão. Então, nós vemos uma situação hoje que, às vezes, o plano de saúde não oferecia um tratamento e essa criança teve que fazer o tratamento específico em alguma clínica particular e era reembolsado pelos valores pelo plano de saúde. E após alguns planos de saúde, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, terem cadastrado algumas clínicas para prestarem serviços, nós notamos que essas crianças que tinham um atendimento com um certo profissional há muito tempo, foram obrigadas a migrar para um atendimento com um profissional diferente. E esse atendimento com um profissional diferente não é um atendimento muito natural. Muitas vezes essas crianças negam o atendimento, choram, regridem, como eu falei há pouco tempo. Então, é um assunto ainda espinhoso, né? Eu acredito que até no judiciário a gente tem ainda uma oscilação. Alguns juízes, alguns magistrados entendem que esse tratamento ele deve ser feito, às vezes, com um profissional que já vinha acompanhando a criança, pela questão, a gente tem alguns princípios aí, a gente tem princípios constitucionais, né? Dignidade da pessoa humana, o direito à integridade psicofísica, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente encontra o princípio do melhor interesse do menor, e essas crianças às vezes se veem, né, e as famílias se veem num dilema se vão colocar essa criança para ser tratada com outro profissional que não tinha contato com aquela criança e que pode gerar uma regressão no quadro total de desenvolvimento daquela criança. O que a gente busca hoje, e principalmente a parte das pessoas que fazem os tratamentos, desde do neuroinfantil, ao psicólogo, ao terapeuta ocupacional, ao fonoaudiólogo, as pessoas que fazem ecoterapia, que já é reconhecido também, um tratamento que é inclusive judicialmente garantido hoje para as crianças com TEA, nós vemos que esses profissionais, eles buscam fazer esse tratamento de uma forma que seja adequada para esse tipo de criança, para esse tipo de ser humano que tem uma necessidade muito específica, mas as famílias, elas
brecam muitas vezes nessa questão da rede que é oferecida, que é ofertada, após inclusive já vir sendo tratada por um profissional particular. E nesse caso, às vezes o judiciário ele apenas olha de longe e entende que não cabe a ele decidir se aquela clínica que está lá oferecendo serviço, ela é qualificada, ela tem pessoas qualificadas para tratar de um assunto tão sério que é a questão do autismo. Então, algumas decisões que saíram recentemente de alguns juízes que eu estava acompanhando, na verdade até do Tribunal de Justiça, de desembargadores, entendendo que não cabe ao judiciário analisar essa qualificação técnica. Pela questão do princípio da informação plena do Código de Defesa do Consumidor, a gente nota que os planos de saúde não têm acostado, não têm juntado, não têm demonstrado nos autos, né, a qualificação desses profissionais que estão prestando serviços para eles, para o plano de saúde. Isso gera uma questão extremamente maléfica para a família e para o advogado que defende esse tipo que atua nesse tipo de causa, porque nós nos vemos muitas vezes bloqueados por uma decisão judicial que não enxerga naquele momento se há ou não qualificação técnica para uma promoção em saúde, na saúde suplementar. Então, esse vídeo foi mais para tentar alertar, né, essa situação. A gente conversando com alguns profissionais, psicólogos que têm certificação, especialização, mestrado em ABA e também outros que têm certificação em integração sensorial, a gente entende perfeitamente que hoje, para sociedades de psicologia, de TO, CREFITO e outras sociedades, a gente entende que a questão do profissional dessas áreas é como se fosse um médico, por exemplo. Quando o médico sai da universidade, conclui o curso e recebe o número do CRM, ele está apto a atender em qualquer seara, em qualquer âmbito, em qualquer área da medicina. Mas a gente sabe que o médico, quando faz isso, ele vai estar se arriscando a causar um mal muito grande ao paciente. Por exemplo, eu não posso me formar e simplesmente não fazer nenhum curso e já sair querendo fazer plástica após recém-formado, né? Porque eu vou causar provavelmente um dano muito grave em alguém. Então, eu acho que isso se aplica da mesma forma para os outros profissionais da saúde. Então, nós temos que entender que, apesar da ANS, né, e não haver regulamentação das sociedades dessas outras áreas, dizendo que o profissional tem que ser especializado para tratar de crianças com autismo, a gente entende que, na hora que um profissional ele não tem uma capacitação técnica, não é provada, ele não tem experiência, a gente vai estar causando um dano muito maior do que um benefício, na hora que oferta um serviço que não tem uma qualidade técnica para garantir que aquela criança terá um desenvolvimento pleno como ser humano. Então, é uma questão interessante e eu acho que a gente precisa pensar isso em conjunto, né? Há alguns caminhos a serem tomados. Eu estava conversando com as famílias e com pessoas que são estudiosas da área, e um deles é buscar o Ministério Público responsável pela pasta da pessoa com deficiência, né? Que entra aí a questão, a gente tem uma lei do autismo, que é de 2012, também temos a lei da pessoa com deficiência, que é 2015, que abarca todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência pela lei, que eu gosto de chamar de necessidade especial. Então, nesse vídeo, eu queria mais chamar a atenção para esses casos que estão surgindo, são muitos casos, a gente tem uma gama enorme de crianças que precisam de tratamento multidisciplinar, que precisam de atenção e que precisam de atenção muito mais do que isso, atenção qualificada, não é qualquer atenção. Então, quando o judiciário diz que um plano de saúde está apenas por ofertar uma clínica que supostamente tem alguém que atende e que vai dar suporte àquela criança, não quer dizer que esse tratamento ele seja um tratamento eficaz e que vá trazer benefícios para a pessoa com TEA. Então, esse vídeo aqui é para chamar essa discussão desse tema, né, para que a gente possa conversar. Então, eu peço para vocês que tenham interesse no tema, me contatem por mensagem direta, porque eu estou já me juntando com algumas pessoas para fazer uma diligência junto ao Ministério Público da Pessoa com Deficiência para falar desse tema e
fazer com que a gente consiga investigar como essa saúde, como esse tratamento está sendo prestado para essas crianças que possuem autismo. E isso é um assunto muito sério, porque ele envolve um ser humano, que é a criança com o TEA, e os pais e a família inteira. Então, vamos pensar em conjunto. Eu fico muito agradecido quem tiver alguma ideia, alguma solução e queira compartilhar comigo, e me põe à disposição para ajudar, tá bom? Então, vamos continuar falando desse tema depois. Eu agradeço muito a vocês. Obrigado e forte abraço.